Irmãos, nós estamos continuando, o estudo Fundamentos da Fé Cristã, e conforme nós colocamos aí no telão, quem estava com a gente aí nos últimos dois estudos, se você não assistiu os últimos dois estudos, utilize a gravação, assista os últimos dois, Então nós começamos a tratar da doutrina da salvação, e no penúltimo estudo nós tratamos dos tempos da salvação, onde a gente falou da salvação no passado, no presente e no futuro. Então, no passado, nós fomos salvos, nós fomos justificados, nós fomos regenerados por Cristo. No presente, nós estamos sendo santificados. A salvação é um processo que segue no presente através da santificação. E no futuro, aqueles que foram regenerados, justificados e que seguiram pelo caminho estreito da santificação, eles serão então finalmente glorificados. Então, basicamente, o penúltimo estudo, resumindo aí em poucas palavras. Na aula passada, nós tratamos sobre o lado visível e o lado invisível da salvação. Então, onde que a salvação, que a necessidade da salvação começa no pecador? Muitas vezes, irmãos, nós erramos muito no nosso evangelismo. Todos nós temos uma responsabilidade como evangelistas. Eu vou ler para vocês um texto, olha só que interessante, depois vocês vão ver um slide também que eu coloquei dele, está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 17, fala assim, estou lendo a versão NVT. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova teve início. Versículo 18. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo, e nos entregou, e nos encarregou, agora presta atenção nisso, irmãos, nos encarregou de reconciliar os outros. Olha aqui, isso aqui é uma responsabilidade para você e para mim. Nós fomos trazidos, fomos transformados em nova criatura. Está falando aqui da regeneração, que a gente vai tratar mais para frente. Agora fala que tudo isso vem de Deus, e Ele nos trouxe de volta para si por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar os outros com Ele. E aí fala assim, versículo 19. Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu essa maravilhosa mensagem de reconciliação. Então Ele nos reconciliou e agora Ele nos encarrega de levar essa mensagem de reconciliação. Versículo 20, olha o que fala. Agora, portanto, nós somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos, reconciliem-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Então o texto é muito claro. Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, pecado por nós. Então Ele nos reconciliou com Deus em Cristo Jesus. Mas a coisa não para aí. Observe que para que Ele fez isso? Para que nós sejamos portadores dessa mensagem de reconciliação. Então o cristão, que se diz cristão, e que ele não está consciente que é um embaixador de Cristo, alguma coisa muito errada está acontecendo com ele. E isso é muito comum nas igrejas hoje em dia. É muito comum a pessoa participar de uma igreja, visitar a igreja todo domingo, mas não viver como um embaixador de Cristo. O que é um embaixador? Nós sabemos pela relação diplomática que há nos países. Então, o embaixador é um representante. Então, nós somos representantes de Cristo. Mas para quê? O texto é muito claro. Para que essa mensagem de reconciliação que ocorreu, conforme nós vamos estudar aqui na obra da cruz, ela seja levada aos outros. Por intermédio de quem? Do pastor, da igreja, por intermédio de nós, irmãos. Nós somos embaixadores, nós somos portadores, segundo foi lido aqui na versão NVT,
dessa mensagem maravilhosa de reconciliação. Entende, irmãos? Então, olha a responsabilidade que nós temos de entender a obra da cruz. Por quê? Porque a reconciliação foi feita onde? Foi feita na obra da cruz. Entende? Então, daí a gente entende, irmãos, a importância, né, de saber o que ocorreu. O que ocorreu na obra de Cristo na cruz, pode trocar, foi algo ao mesmo tempo ativo, né, porque nós vamos ver que Cristo é aquele que cumpre a obediência da lei no meu lugar e no teu lugar, e ao mesmo tempo passivo. Por quê? Porque Cristo, conforme nós lemos aqui, é aquele que Deus entregou por nós. Nós deveríamos morrer pelos nossos pecados, mas Cristo, que nunca pecou, foi feito pecado por nós. Então houve uma obediência ativa, no sentido de cumprir a lei de Deus, e houve uma obediência passiva, no sentido de Cristo vir ao mundo, para quê? Para poder morrer pelos pecados de todos aqueles que viriam então a crer no seu sacrifício e a recebê-lo como seu Senhor e seu Salvador. Então, voltando no raciocínio, irmãos, muitas vezes quando a gente quer evangelizar uma pessoa, né, às vezes você tem contato com uma pessoa e a pessoa está passando por um problema financeiro, às vezes é um problema de doença, né, uma enfermidade que está assolando aquela pessoa ou aquela família, e às vezes é um problema, quem sabe até de relacionamento, às vezes é um problema conjugal, enfim, são N problemas que afetam a vida das pessoas. E muitas vezes o nosso jeito de evangelizar é chegar para a pessoa e falar assim: não, você precisa vir para a minha igreja. Vem para a minha igreja que Cristo vai resolver o teu problema, que Cristo é aquele que cura, Cristo é aquele que resolve, que Cristo vai te ajudar. Vem para a minha igreja. Né? E às vezes a gente fala: não, Cristo é aquele que cura, é aquele que salva, e só. Né? Então vem para a minha igreja que Cristo vai te abençoar, sua vida vai ser uma bênção. Muitas vezes, irmãos, a maioria das pessoas, esse é o jeito de evangelizar. Entende? Então, assim, é lógico que Cristo, né, tem poder para curar, Cristo tem poder para resolver problemas e muito mais. Só que nós falhamos na evangelização quando a gente para nesse ponto. Você pode falar, né? É lícito, você deve convidar a pessoa sim para a sua igreja, você deve falar que há esperança em Cristo Jesus, seja num problema financeiro, seja num problema de ordem familiar ou de ordem física, há realmente resolução no problema de Cristo Jesus, só que você tem que alertar essa pessoa que ela, né, procurando não apenas a sua igreja, mas procurando Cristo como Senhor e Salvador para a sua vida, ela não estará apenas dando o primeiro passo para resolver aquele problema que assola a vida dela, mas ela também estará resolvendo o maior problema que ela tem. E ela não está consciente desse problema. Entende? Bom, o teu maior problema não é esse. Existe um problema maior ainda do que esse. E qual problema é esse? É o problema com o qual nós nascemos, que é o problema do pecado. É o problema de nós sermos pecadores, e o Deus, que é o Deus de amor, que ama os pecadores, é também o fogo consumidor. É também o Deus justo, é também o justo juiz, aquele que não joga o pecado debaixo do tapete. É aquele que vai punir o pecado. É aquele que vai pedir prestação de contas. É aquele que vai, no final, designar, né, aqueles que irão estar com ele no céu para todo sempre e condenar aqueles que irão estar na perdição eterna, no inferno. Isso tem que ficar claro, irmãos. Você entendeu? Então, assim, na aula passada, nós paramos naquele ponto, né, no ponto visível e invisível da salvação, quando a gente falou assim: olha, tem uma parte que é visível. A pessoa tem que entender que ela é uma pecadora e ela tem que fazer a confissão do pecado, ou seja, ela tem que ter uma convicção do pecado dela diante de um Deus santo,
e ela tem que fazer a confissão do pecado. Então nós chamamos isso da parte visível da salvação. A parte invisível é que ela tem que ter os seus ouvidos espirituais abertos. A cegueira espiritual, Paulo vai falar, que o inimigo cegou o entendimento dessas pessoas. Isso é obra do Espírito Santo, irmãos. Então, quando nós levamos a doutrina, a sã doutrina, e é por isso que a responsabilidade é minha e sua, de entender o que está aqui, de entender realmente a obra da cruz. Senão, como é que você vai ser embaixador? Como é que você vai ser representante se você não entende? É a mesma coisa, Eu, por exemplo, no meu trabalho, eu sou representante de alguns produtos. Como que eu vou vender aquele produto adequadamente e prestar um serviço correto ao meu cliente se eu não entender o produto? Entende? Então, hoje em dia, irmãos, as pessoas estou falando com crentes, tá? Vem para casa, mas não entende. Ele entende assim, Cristo salva. Cristo salva por quê? Porque nós somos pecadores. E a Bíblia fala que Cristo salva, mas ele não entende esse processo da salvação. Ele não entende aquilo que de fato aconteceu na cruz. Então, assim, troca aí, Carlinhos, também. Põe o próximo slide. O que aconteceu na cruz, irmãos, foi uma obra de expiação. E nós temos que entender o que é isso. Nós temos que entender por que de tanto sangue no Velho Testamento, por que de tanto cordeiro que era morto, que era sacrificado. Nós temos que entender o que significa expiação. Eu me arrisco a dizer, se você sair fazendo uma pesquisa hoje em dia, no meio de todas as igrejas do século XXI, com acesso à internet, com toda a informação que há abundante, e perguntar assim para os crentes, o que é expiação? Eu acredito que mais de 50% das pessoas vão te dar uma resposta errada sobre o que é expiação. Então, assim, irmãos, a expiação, ela tem tudo a ver, ou ela é a obra que Jesus veio para fazer na cruz. Quando Jesus ele veio a esse mundo, a gente percebe que somente depois que ele morreu, que ele ressuscitou, que veio o Espírito Santo, é que os próprios discípulos que estavam com ele entenderam o que ele veio para fazer. Porque quando a gente olha a obra de Cristo, você já teve a impressão assim de achar que a obra de Cristo é extremamente reduzida? Porque 3 anos, irmãos, passa que você nem vê passar, não é verdade? Então a obra de Cristo, ela começou aos 30 e finalizou aos 33. Então assim, o que dá para fazer em 3 anos? É muito pouco, não é? E olha só, em 3 anos, se eu não me engano, em João, no final do Evangelho de João, João vai falar assim que os evangelhos, eles são de certa forma um resumo, Porque ele escreve, ele dizendo assim, olha, se fosse registrar tudo que Cristo fez, ele brinca, de certa forma. Brinca não, Eu acredito que ele fala sério. Ele fala assim, nem todos os livros do mundo, caberiam. Então, assim, Cristo fez muitas outras coisas que não estavam registradas ali. Mas uma coisa que fica clara, irmãos, é que ele veio, conforme ele fala, para servir, não para ser servido. E o Filho do Homem veio para quê? Para entregar a sua vida por muitos. Então, assim, ele sempre estava alertando, ele sempre estava falando que o objetivo maior da sua vida era a cruz. Ou seja, Cristo, ele veio, não como muitas vezes o leigo que está lá fora entende a Cristo. As pessoas veem Cristo como aquele grande mestre de amor, com aqueles ensinamentos maravilhosos. Não, tudo bem, tem isso. Mas o grande objetivo de Cristo, o objetivo central da vida de Cristo era morrer. A morte, a obra da cruz, a expiação. E o que é, então, expiação? Olha só, deixa eu te dar um exemplo. Eu assisti um documentário há algum tempo atrás, acho que era no início da década de 70, de um jovem nos Estados Unidos, que ele se aproximava às vezes de pessoas, de moças que estavam na faculdade, começava a ter uma amizade, começava às vezes a ter um relacionamento com essa moça, e depois no final ele matava brutalmente essa moça e sumia com o corpo. E assim ele fez com várias moças. Eu me lembro também, alguns anos atrás, aqui no Brasil, tinha aquele sujeito que foi apelidado de maníaco do parque, Porque ele violentava as moças e depois matava e
e acho que enterrava no parque, acho que era uma coisa assim. E eu não me lembro, irmãozinho, se foi com um desses dois criminosos ou se foi com outro, mas uma vez eu vi uma entrevista, um repórter gravando o pai de uma dessas moças que foi extremamente violentada e morta, e o corpo dado como desaparecido e depois encontraram. O pai indo lá na prisão, depois que a pessoa estava presa, e falando cara a cara com o criminoso e falando: olha, o que você fez foi um absurdo, o que você fez foi uma monstruosidade sem tamanho, eu sofri e sofro todos os dias da minha vida pela perda da minha filha. E aquele pai, em lágrimas, fala: olha, mas eu te perdoo. Irmãos, isso é paradoxal, porque ao mesmo tempo é belo e é duro, e é triste. Só que olha só, quando o pai ele fala para aquele criminoso, o criminoso estava na prisão, sentenciado à prisão perpétua. Então, olha só, qualquer juiz que fosse executar realmente a justiça teria que aplicar a pena da lei para aquele criminoso, não é verdade? Mesmo que aquele criminoso, diante da declaração do pai, ele se envolvesse em lágrimas e ele começasse, a confessar todo o seu pecado, todo o seu arrependimento, e realmente se você pudesse ver uma mudança de vida naquele sujeito, de maneira que ele pudesse mudar radicalmente, mesmo assim a justiça teria que ser feita, não é verdade? Ou será que poderia falar assim: não, então já que você está assim, muito arrependido mesmo, eu estou vendo que realmente é real o seu arrependimento, então você está liberto, pode ir embora. Ninguém iria aceitar, não é verdade? A justiça verdadeira não seria feita. Então, o que é expiação, irmãos? Toda vez que há um pecado, o pecado ele precisa ser punido, porque o pecado é a violação da lei e da vontade de Deus. Então, assim como o crime é uma violação da nossa lei, esse criminoso matou, estuprou e ele precisa pagar pelo que ele fez, o pecado também precisa de uma penalidade. Alguém precisa pagar por esse pecado. Entende? Então, isso, irmãos, é um ponto importantíssimo, porque as pessoas confundem isso. As pessoas acham assim: não, mas Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus perdoador. E só olham essa face de Deus. Mas se Deus fosse apenas amor e perdão, ele seria injusto. Ele seria como aquele juiz que olha para aquele criminoso e fala assim: não, já que eu estou vendo que você está arrependido, então está tudo certo. Vai embora, vai em paz. E aí? A justiça foi feita? Não. Então observe, irmãos, que Deus ele tem que ser ao mesmo tempo justificador e justo. Então nós temos um problema sério aí. Por quê? Porque Deus não pode, conforme nós falamos aqui no início, jogar o pecado para debaixo do tapete, fazer de conta que não aconteceu. Entende? É isso que as pessoas têm que entender. Se a pessoa não entende que existe um Deus, que ao mesmo tempo que é amor, ele é um fogo consumidor, que existe um Deus que é amor, mas Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Esse Deus é 100% justo, esse Deus é 100% reto, esse Deus ama a justiça e odeia o pecado e tem uma ira santa pelo pecado, a pessoa não consegue entender o problema de ser pecador. Entende? Então, o primeiro ponto da evangelização é a convicção de pecado, como nós falamos aqui na aula passada, é você conscientizar a pessoa da injustiça dela perante a justiça de Deus. Esse é o primeiro ponto. A hora que a pessoa está convicta disso, ela tem verdadeiramente o primeiro passo para que o Espírito Santo possa agir na vida dela, no coração dela, abrir os olhos espirituais em direção ao arrependimento. Entende? Mas quando você evangeliza, não, você precisa vir para a minha igreja, que todos os seus problemas, conforme eu brinquei com o pastor Antônio Carlos na hora que eu cheguei, todos os seus problemas se acabaram. Acabou de começar. Então não é bem assim,
Então, olha só, a obra da cruz, irmãos, ela é extremamente fundamental e necessária. O que é? Nós estamos estudando fundamentos da fé cristã. Às vezes eu no meu trabalho, às vezes eu gosto de assistir alguns vídeos de algumas casas, né? Que o pessoal, os arquitetos estão construindo lá em Beverly Hills e etc e tal. São casas assim de milhões e milhões de dólares. Casas que são verdadeiros palacetes atuais. Agora você imagina o sujeito gastar 100 milhões de dólares numa casa e a base dessa casa está podre. A casa vai cair, conforme Jesus disse, né? Lembra? Constrói sobre a rocha, constrói sobre a areia. O alicerce está sobre a areia, vai cair. Irmãos, esse é o caso de muita gente dentro da casa de Deus. Ele não tem o fundamento da fé cristã, ele não entende sequer o que é uma expiação. Está entendendo? Aí ele escuta uma mensagem aqui, escuta outra ali, pega um pedaço de texto aqui, outro pedaço de texto ali, mas ele não sabe, né? Eu digo isso com muita reverência, montar esse quebra-cabeça. Ele não sabe essa sequência. Então, o que aconteceu, irmãos, na obra de Cristo? Essa expiação. A expiação é o quê? É um pagamento pelo pecado, é uma reconciliação com Deus. Lá no Velho Testamento, depois se você olhar, tinha o dia da expiação. Então, no dia da expiação, se trazia um animal, esse animal era morto, e o sumo sacerdote entrava lá no Santo dos Santos, tinha a arca, né? Vamos imaginar que a arca fosse como essa mesa aqui, e aí tinha o propiciatório aqui, né? 2 querubins com as asas abertas, o propiciatório, e o sangue era aspergido no propiciatório. O que significa isso? Que a culpa daquele povo, quando o sacerdote punha a mão sobre a cabeça do animal, aquele animal era um substituto daquele povo. Então a culpa que era do povo que pecou, e Deus estava irado com aquilo, a doutrina da ira de Deus, era imputada ao animal. Isso é a doutrina da substituição. Era o pecador que era para estar ali, mas aí vai para o animal. O animal é morto, derramado sangue, o sangue significa a vida que é derramada, e essa vida é aspergida no propiciatório. Aquilo estava dizendo assim, olha, agora Deus está propício, agora Deus foi reconciliado, agora Deus foi apaziguado, e as relações foram restituídas. Então, quando o criminoso, voltando no exemplo do estuprador, do maníaco que eu dei aqui, quando o criminoso, ele cumpre a sua pena, às vezes essa pena pode ser 30 anos de cadeia, às vezes essa pena pode ser uma prisão perpétua, e em alguns lugares do mundo pode ser a própria vida dele. Ele pode ser condenado à pena de morte. Para que acontece isso, irmãos? Para haver o quê? Um acerto de contas, para organizar, se é que eu posso falar assim, as coisas novamente, para voltar as coisas, na medida do possível, a uma justiça normal, a um estado normal. Então, se aquele sujeito, na lei do país dele, foi condenado a 30, 40 anos de prisão, e ele sai daquela prisão, ele pagou a pena. Então, perante a sociedade, o acerto de contas está feito. Nunca mais vai devolver a vida daquela menina que foi morta. Mas perante a sociedade, ele está quites. Era o que acontecia na expiação, irmãos. Quando o cordeiro era morto, era sacrificado, perante Deus, o pecado que aquele povo cometeu estava resolvido. A ira de Deus contra aquele povo pecador, contra aqueles pecados cometidos, estava apaziguada. Deus estava, então, propiciado. Então, irmãos, isso é expiação. Então, a morte de Cristo, irmãos, ela não é qualquer coisa, ela é fundamental. Por que a morte de Cristo é fundamental? Se você olhar no Novo Testamento, ela é citada 175 vezes no Novo Testamento. E quase 1/3 dos evangelhos, o que são os evangelhos? Conforme eu falei, são resumos, são perfis da vida e da obra de Cristo. Mas se você lê os evangelhos, quase 1/3 deles, em alguns, né, que é, por exemplo, se eu não me engano, como no caso de Marcos, é mais de 1/3 do evangelho de Marcos, por exemplo, de João, fala da morte de Cristo. Então, olha o tanto que isso é fundamental.
E isso, irmãos, é mal entendido hoje em dia. Se você chegar para uma pessoa e começar a evangelizar aquela pessoa, às vezes a pessoa está até com um crucifixo aqui, né? Na correntinha. E aí você pergunta para a pessoa, que legal, você está com um crucifixo aí. Você entende o que aconteceu na cruz? A pessoa vai falar, não, eu entendo, Jesus morreu na cruz, né? Ah, mas e por que Jesus morreu na cruz? Muitas vezes, irmãos, tem algumas respostas para isso. Por exemplo, às vezes vai ter aquelas pessoas que acham que foi uma tragédia. Ah, morreu porque o homem é louco, né? Aqueles judeus eram malucos, né? Condenar à morte um justo como Jesus, um homem que não cometeu pecado, foi uma tragédia. Uma tragédia. Que era a visão dos apóstolos antes de Jesus morrer. Entendeu? Quando Jesus foi levado, aquilo era uma tragédia. Olha, peraí, nosso Salvador, aquele que eles achavam que ia restituir política e economicamente o reino judaico, agora ele é morto na cruz. Tragédia. Tragédia. Tem muita gente que às vezes pensa assim. E eu acredito que uma outra parte das pessoas, né, talvez maior, vai falar assim, não é uma tragédia. Jesus foi um mártir. Jesus morreu ali na cruz, ele foi um mártir do cristianismo, ele morreu para poder dar um exemplo ali e tal. É como se ele fosse, né, realmente um mártir. Mas se Jesus foi um mártir, irmão, então tem coisa errada na palavra de Deus, porque lembra que antes de Jesus morrer, ele vai orar no Getsemane, e o que ele fala para Deus naquela oração? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Os mártires não eram assim. Quando a gente vê os mártires do início do cristianismo, o pessoal ia para a fogueira louvando a Deus, né? Louvando a Deus. Ia para a arena louvando a Deus, glorificando a Deus. Mas se for assim, então Jesus está menor do que o mártir, porque ele estava orando, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Por que isso ocorre, irmãos? Porque Jesus não foi um mártir. O que Jesus estava prestes a experimentar ali era muito mais do que o sofrimento físico. Tem crente que até hoje acha que, Pai, passa de mim esse cálice, se possível, Pai, que eu não tenho esse sofrimento físico que ele ia sofrer na cruz. Não era essa a preocupação de Jesus, irmãos. Jesus soa gotas de sangue, por quê? Porque ele sente o peso, irmãos, da ira de Deus sobre ele, de toda a humanidade, e da separação de Deus que iria ocorrer na cruz. É por isso que naquele momento fatídico, ele olha e fala assim, Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, aquele que estava com Deus na criação e que veio a esse mundo, que nunca teve a comunhão com Deus rompida, porque ele nunca pecou, ele iria passar por esse momento terrível, que o Pai iria virar as costas para ele, porque naquele momento ele foi feito pecado por nós, entende? Então é por isso que Jesus suou sangue. Ele teve toda aquela agonia por conta da separação, por conta da ira de Deus contra ele. Então Jesus não foi um mártir. As pessoas entendem errado. E as pessoas também, talvez um grupo de pessoas que você pergunta, você entende o que aconteceu na cruz? Essas pessoas vão falar assim, foi um grande exemplo de amor. A cruz é uma declaração do amor de Deus, do perdão de Deus, e etc, e tal, e aquela coisa bonita, poética. Mas é muito mais do que isso, irmãos. A cruz é uma necessidade fundamental, porque como que Cristo, como que Deus poderia ser, ao mesmo tempo, justo, punindo o pecado, e ainda livrar a nossa barra, ser justificador nosso? Porque o que Cristo fez, irmãos? Imagina que nós fôssemos o maníaco do parque, nós fôssemos os pecadores, né? O sujeito que estava lá para ser condenado à prisão perpétua ou pena de morte. O que Cristo fez, irmãos, é muito simples. Ele falou, não, realmente, o Adriano errou mesmo, o Juninho errou mesmo, ele é culpado, ele é digno de morte, pastor Mário, a pena de morte está sobre ele. Mas aí ele chega para Deus e fala assim, Senhor, eu vou morrer no nome do Adriano, no nome do Juninho, no nome do pastor Mário. Que a pena, que era a pena de morte para executar com eles, executa em mim. Ou seja,
A justiça está cumprida. Porém, o objeto da punição foi mudado. Isso, irmãos, significa substituição. Põe o próximo slide para mim. Olha por que a obra era fundamental, irmãos. Paulo, ele vai falar assim, olha, Paulo e Pedro são expoentes, né, do Evangelho, né, do Novo Testamento. Principalmente Paulo, né, e Pedro também, com as suas duas cartas. Paulo fala assim: nada me propus a saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Olha como era simples, irmãos. O foco da pregação de Paulo, extremamente simples. Nada me propus a saber entre vós, senão Jesus Cristo e este o quê? Crucificado. Pedro vai falar assim: sabendo que não foi por coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas sim foi o quê? O precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. E no Apocalipse, como está aí no telão, né, fala daqueles que lavaram seus vestidos e o branquearam no sangue do cordeiro. Então aí, irmãos, a gente percebe que a obra da cruz é uma obra fundamental. E ela inclui, conforme nós estamos falando aqui, 3 elementos, que é a propiciação, a reconciliação e a substituição. Então, o que aconteceu lá, irmãos? Não foi simplesmente uma história de amor, uma história de perdão. Não. O que aconteceu lá tem a parte de Deus. Deus precisava ser apaziguado. A ira de Deus estava sobre o pecador, estava sobre mim e sobre você. Essa ira precisava ser apaziguada. Nós precisávamos ser reconciliados. Então Deus precisava ficar propício para que nós pudéssemos ter essa reconciliação com Deus. E isso é impossível sem que houvesse a substituição. Entende? Então é por isso, né? Pode colocar o próximo slide. É por isso que Deus fez Cristo pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. Para poder encerrar, eu quero ler com vocês um texto muito conhecido. Aqueles que aqui estão não precisam, conforme eu disse no início, abrir a Bíblia, mas eu quero muito a sua atenção para esse texto que está lá em Romanos, capítulo 3, é um texto fundamental para quem quer evangelizar, entender Romanos 3, né? Não só Romanos 3, todo o livro de Romanos é muito importante, mas Paulo, ele estava falando aqui no capítulo 2, no final do capítulo 2 de Romanos, ele estava falando com os judeus, né? Ele começa o capítulo 3 falando, né, que os judeus, de certa forma, foram privilegiados, porque eles receberam em primeira mão a lei de Deus. Porém, no final, no meio mais ou menos do capítulo 3, ele vai explicar, né, que não tinha como, nem judeu, nem ninguém, ser justificado diante de Deus pela lei. E por que não tem como, irmãos? Porque nós não somos capazes de cumpri-la. Entende? É por isso que a gente falou no início que Cristo cumpriu por nós. Então observe que tinha 2 coisas para serem resolvidas. Primeiro, ativamente era preciso que nós cumpríssemos a lei. Se nós conseguíssemos cumprir toda a lei, interiormente, exteriormente, sem tropeçar em nenhum ponto, nós seríamos justificados pela lei. Mas isso é impossível. Então o que foi impossível para nós, Cristo fez. Durante a sua vida aqui na terra, quando ele encarnou, ele foi 100% obediente à lei. Então ele foi justo, ele cumpriu a lei no meu e no seu lugar. Entende? Então ele cumpriu a lei e ele pagou a pena. Existe um crédito e um débito. O débito que estava contra nós, ele foi lá e pagou, mas ele creditou na nossa conta a justiça de Deus. É por isso que a gente olha a obra perante Cristo e fala que ele realizou ativamente e passivamente. Ativamente, tem um crédito na nossa conta. Ele cumpriu a justiça, a lei de Deus no meu e no seu lugar. E passivamente, ele pagou a pena, que era para nós pagarmos, no meu e no seu lugar. Então presta atenção nesse texto e a gente já vai estar terminando. Fala assim, olha, é evidente, eu estou lendo Romanos 3,19 na versão NVT, é evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue.
pois o seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Então, para que serve a lei? Para evitar desculpa e para mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra o quanto nós somos pecadores. Aí fala assim, olha, versículo 21. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, e isso se aplica a todos que creem sem nenhuma distinção. Versículo 23. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Numa tradução da Almeida, né? E destituídos estão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Então, é por isso que a gente fala que na obra da cruz, irmãos, houve uma redenção. O que é a redenção? É o pagamento de um resgate. Nós somos resgatados, entende? A dívida que estava contra nós foi cancelada na cruz. Então é por isso que Paulo fala aqui, ó, que Cristo nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado. Na Almeida vai falar como propiciação. Então a palavra que está aqui, ó, no grego, eu coloquei aqui para ler para os irmãos, a palavra, se eu estou lendo certo aqui, né, é hilasterion. E o que essa palavra significa? Se relaciona com uma conciliação ou expiação, obter aplacamento ou poder expiatório, forma de conciliação ou expiação, propiciação, usada para referir-se à cobertura da arca da aliança no Santo dos Santos, aspergida com o sangue da vítima expiatória no dia da expiação. Este rito significava que a vida do povo, a perda merecida por causa dos seus pecados, era oferecida a Deus através do sangue da vítima. Sangue simboliza vítima. E Deus, por essa cerimônia, estava apaziguando pecados. Então, essa palavra que está aqui, ó, né, nesse ponto do texto, significa isso. Entende? Que Cristo fez esse apaziguamento, essa propiciação, essa substituição, conforme nós falamos aqui. Seguindo o texto aqui, ó, versículo 25. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo nosso pecado, essa propiciação, que eu li o significado aqui, com o sangue que ele derramou, mostrando assim a sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar a sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou, e aí eu quero que os irmãos gravem isso, Deus se mostrou ao mesmo tempo justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Entende? É isso, isso é a obra da cruz. Por que a cruz é fundamental? Porque era o único jeito de Deus, ao mesmo tempo, realizar a justiça, punir os pecados e, ao mesmo tempo, ser justificador. Então, ele pune no seu Filho e ele nos justifica, nos substituindo penalmente pelo seu Filho. Entende? Essa é a obra da cruz, irmãos. Então, se o pecador, que nós fomos evangelizados, ele não entender de fato o que aconteceu lá na cruz, ele não entender que aquilo não era um mártir morrendo, aquilo não era uma tragédia, ou não era ali uma exibição simplesmente do amor e do perdão de Deus, mas que aquilo era uma exigência, era o único jeito desse Deus ser justo, punir o pecado, né, dar a sentença e ao mesmo tempo nos justificar, nos dar pela sua graça, pelo seu grande amor, a oportunidade de estarmos reconciliados com Deus. É por isso que o primeiro texto que nós lemos lá em Coríntios, fala assim: se alguém está
em Cristo, esse estar é estar reconciliado com Deus por meio de Cristo. Ele é nova criatura. E aí as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. A Bíblia também fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E por que nenhuma condenação há? Porque já pagou. Entende? Imagina um exemplo que eu dei. Veio alguém e falou assim, não, olha, eu sei que fulano foi estuprador, ele foi, mas eu estou aqui e eu vou pagar no lugar dele. Né? Se fosse possível isso na nossa justiça, era uma maneira de falar, não, peraí, esse aqui está pagando pelo outro. Então essa foi a forma, né, de Deus executar essa grande obra, que é a obra maravilhosa da cruz. E quer mais amor do que isso? Quer mais amor do que ser justo e ser justificador ao mesmo tempo? Né? Não seria amor daquele juiz se ele falasse assim, olha, o estuprador aí está arrependido, eu vou liberar e vou mandar ele embora para casa. Não seria amor dele. Né? Assim como não seria amor de Deus se ele fizesse vista grossa para o pecado. Né? Mas ele não fez vista grossa, ele puniu no seu Filho e através do seu Filho ele nos deu a nova vida que vem em Cristo Jesus. Esta, irmãos, é a obra da cruz. Nós temos que entender essa obra para que, chegando para a pessoa, nós possamos falar para ela, olha, eu sei que você tem um problema, mas existe um problema ainda maior por trás desse problema. E eu acredito que Cristo quer que Cristo quer te levar à sua presença. Eu acredito que você deve sim vir à minha igreja para que você entenda completamente a obra da salvação. Você entende o que aconteceu lá na cruz de Cristo? Você entende por que Jesus tinha que ser morto? Por que não tinha outro jeito? Você sabe por que ele teria que sofrer na cruz como ele sofreu? E aí você vai mostrar, né, o lado do amor de Deus, o lado da justiça de Deus e como essa justiça foi realizada no meu e no seu lugar em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, é isso, né? Que Deus nos abençoe, que nós possamos entender essa obra que é tão profunda, né? Tão maravilhosa, é tão incrível, é tão extensa, e nós não temos como entender isso completamente, assim como não temos como entender a Deus, mas que a gente possa entender o básico, né? Porque o nosso papel como embaixadores de Cristo é abrir a mente das pessoas, é dar a correta doutrina para as pessoas, para que, abrindo a mente, o Espírito Santo possa plantar no coração dessas pessoas a vida eterna, né, que há em Cristo Jesus, e transformá-las em nova criação com a honra e glória de Deus. Amém? Deus abençoe. Eu quero agradecer a oportunidade e retornar a palavra ao pastor Mauro.